amigo internauta! Olá, amigo vôleifã! Hoje a gente recebe ela, a primeira líbero capitã da seleção brasileira. A terceira melhor passadora da Superliga. E que já foi assunto até no Big Brother. Bem-vinda, Lelê. Já até riu agora que a gente falou do Big Brother. Isso a gente vai falar mais pra frente. Tá bom. Vamos falar mais pra frente, tem muito assunto pra falar com você. Começando pelo momento, né? Tipo, a gente falou terceira melhor passadora da Superliga. É meio que normal pra você já, né? Normalmente, nos últimos anos da Superliga, você vem com uma estatística boa, né? Primeiro agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, trocar essa ideia com vocês. Acho que é um processo aí, né? Essa é a minha 7ª Superliga, então essa bagagem aí que me deu nos últimos anos vem ajudado aí, tanto para mim quanto ajudar meus colegas dentro de campo. E esse momento do Tijuca, né? É um time que disputa pela primeira vez a Superliga A. E como é que tá essa questão da tabela para vocês? Eu acho que um começo assim, né, de um time de primeira vez na Superliga é sempre difícil, né? A primeira participação, então a gente vem se ajustando, um time que não se conhecia. Então acho que como todo time que vem se conhecendo, tem que ter um tempo, uma bagagem para a gente poder trocar essa ideia junto, entender como cada uma joga. Então acho que esse primeiro turno foi para isso, para a gente se conhecer, para a gente entender como cada uma se situa, né? Então, esses 2 últimos jogos, a gente se encontrou assim, né? Foram 2 vitórias muito importantes para a gente poder continuar nessa briga para ficar na liga. Então, acho que a gente vai só evoluindo. Nosso time está numa crescente muito boa durante os treinos, na academia, psicologicamente, tudo. Então, acho que essa briga vai ser boa aí até o final da Superliga. Você falou dessa questão de se conhecer, você passou muitos anos no Fluminense, né? Disputou 6 Superligas pelo Fluminense, Sim. 7. Enfim, o time sempre troca algumas peças, mas é um time que tá ali, né? Uhum. Já sabe até onde é que treina, onde chega, por onde sai. O Tijuca não, né? Primeira vez na Superliga A e chegou um time, acho que 90% novo, não se ficou 1 ou 2 meninas, foi muito, né? Uhum. Como é que é, assim, chegar no primeiro dia, todo mundo se olhar, falar oi, prazer, a gente se conhece já de ter se visto e tal, mas nunca jogou junto. Como é que faz isso virar um time, né? Então, é o processo. Ali eu tinha jogado já com a Paula, né? No Flu, alguns 2 anos lá, eu já tinha jogado junto. E algumas meninas, como são do meu ano, eu já tinha jogado ali na base, tanto na seleção, quanto até mesmo no Flu, na base, contra, enfim. Então, se conhecia, mas há muito tempo que não jogava junto. E durante anos as pessoas vão evoluindo, né? Tanto de cabeça quanto tecnicamente. Então, é isso. É aos poucos mesmo que a gente vai trocando essa ideia e vai conhecendo uma outra de novo para as coisas poderem andar, porque eu acho que comunicação dentro de quadra é o mais importante. E tem essa questão também do técnico de vocês ser muito jovem, né? Isso Sim. muda alguma coisa nos treinos? Ele traz alguma coisa nova? Ou como é que é essa relação entre vocês, assim, fora de Então, quadra? foi a primeira vez que eu tive contato com um técnico tão novo, assim, né? Tem meninas do time que são até mais velhas que ele, mas ele entende também, né, sobre isso, sobre ele ser um pouquinho mais novo, e nossa relação é super boa. A gente brinca que até por ele ser jovem, a gente troca uma ideia muito tranquilo, e ele tem super abertura com a gente, dá liberdade para as nossas opiniões. Às vezes a gente dá uma dica ali no meio do jogo e ele super aceita, é super válido, que a gente brinca que às vezes a gente jogou mais tempo do que ele, né, no feminino e tal, ele ri, mas a gente tem essa abertura mesmo, ele dá liberdade pra gente poder falar sempre, trocar essa ideia, e é aí que a gente tá evoluindo. Fora de quadra é mais fácil, assim, porque eu imagino com um técnico, sei lá, 30 anos mais velho que vocês, rola uma distância um pouco maior, né? Com um técnico mais novo tem uma proximidade maior ou a idade nesse caso não faz muita diferença? A gente sente um pouco de proximidade, sim. Claro que a gente aprendeu muito a respeitar, né, o cargo de técnico ali, as ideias dele, mas acredito que sim, que a idade deu uma aproximada, até porque toda a nossa CT é jovem, né? Então, todos ali têm aquela faixa etária, 25, 20 e pouco. Então, acho que dá essa liberdade de ter essa troca, assim, engraçada. E no treino em si, tem alguma novidade? Algo que ele traz? Algum treinamento que vocês falam, nossa, essa é realmente uma pegada mais nova, que não é tão tradicional assim? Eu acho que ele mantém muito do que eu já conhecia ali do Rio. Eu acho que eu lembro que o Matheus fez muito a base dele ali com o Wilmer, o povo ali do Fluminense, então eu vejo muita semelhança em algumas coisas que eu aprendi na base.
Então, acho que, de novo, pra mim, não teve tanta coisa. São coisas que eu realmente estou habituada a fazer, que eu gosto também. Você falou que as 2 últimas vitórias, né, deu uma embalada. Tijuca tava numa situação assim na tabela, ficava aquela coisa assim, tipo, caraca, parece que não vai. Até alguns jogos assim, você via que o time jogava bem, aí oscilava, jogava mal, aí perdia jogo, parecia que podia ganhar, ou, né, assim. E aí, de repente, conseguiu ganhar 2 jogos e deu aquela respirada, e aí tá naquela situação de tabela que é muito curiosa, né? Você tá na zona de rebaixamento para cair, mas você tá a 3 pontos de ir para umas quartas de final. Como é que é o papo de vocês ali dentro, assim, hoje, sabe? Tipo, o astral tá melhor, vocês já falam, tipo assim, olha, se bobear, a gente pega um 8º lugar. Ou não tá aquela coisa assim, pô, cara, a gente precisa fazer ponto a ponto. A gente comenta muito que é o equilíbrio da Superliga nos últimos anos, né? Que são 2 disputas ali. Lá em cima tem né, os maiores, na teoria, que disputam lá em cima. E lá embaixo está muito perto, né? Nessas últimas Superligas está muito perto ali, tanto para a possibilidade de descer quanto para playoff. A gente brinca que cada ponto é muito importante, né? Dar uma beliscada ali num jogo maior, tanto uns 3 pontos com um time que está mais brigando com a gente. Cada ponto agora do segundo turno vai valer ouro ali no final. E você falou que vocês vêm se conhecendo muito mais, né? Isso ajuda muito. E aí, pensando nisso também, nesse entrosamento dentro de quadra e fora também, como é que muda, assim, o astral do time, assim, pensando nos próximos jogos também? Eu acho que, claro que derrotas seguidas, o clima muda também, né? A gente fica chateado com derrota normal, ninguém gosta de ficar perdendo. Então, acho que agora com essas 2 vitórias deu confiança, que eu acho que é o que a gente mais precisava, de uma vitória importante ali de Brasília, que a gente deu aquele respiro, né? Aquele, meu Deus, dá, porque eu acho que uma derrota ali, a situação ia ficar um pouco mais difícil pra gente. Então, depois daquela vitória de Brasília, a gente se olhou e viu que, cara, nosso time tem potencial e tal. E cada dia a gente está buscando. Acho que a confiança deu um up, por isso que nossos treinos deram uma melhorada. E eu acho que esse final de Superliga vai ser bom. Como é que foi a tua decisão de aceitar ir pro Tijuca? Assim, você cresceu no Fluminense, né, na base do Fluminense, ficou anos no Fluminense. Nas últimas Superligas você sempre figura ali entre as melhores líberos. O Brasil tem bastante líberos boas, né? Na EMA, tinha, enfim, Bright. Mas você tá ali entre as principais. E aí você aceita jogar num time que estava subindo. Como é que foi essa tua decisão? Eu acho que isso, até quando você foi o primeiro nome que, não sei se foi anunciado, mas foi sabido que o Tijuca tinha contratado. Então o pessoal ficou aqui, pô, o Tijuca não veio pra brincadeira, trouxe uma líbero que não é uma líbero de top de cima, né? Como é que foi essa decisão pra você? Por que você decidiu aceitar esse convite? Eu acho que ali no meu último ano do Flu não foi tanto aquilo que eu imaginava, né? Então, acho que na minha cabeça eu queria buscar meu espaço de novo. E o Tijuca abriu as portas para mim, já era um time que eu conhecia, né? Toda a minha base eu vi ele contra o Tijuca, nunca joguei a favor, mas sempre contra. E o Matheus já veio atrás de mim, a gente trocou um papo sobre as ideias dele, né? Sobre as minhas também. E eu acho que se alinhou. Então, acho que a minha escolha foi junto com ele, junto com o Marcos, o diretor, minha família, enfim. Então, acho que os projetos se alinharam e eu acho que eu estava disposta nessa busca aí de continuar o Tijuca na Superliga. Mas mesmo assim, deu aquela dorzinha no coração? Como é que foi o sentimento de se despedir de um projeto que você fez parte por tanto tempo e aí partir para um outro desafio? Sempre dá, né? O Flu às vezes eu acho que eu ia mais pro Flu do que pra minha casa, alguns anos ali, né? Eu brincava com a minha mãe, eu ficava mais tempo lá do que em casa. Mas eu sou grata por tudo que o Flu me deu, assim, né? Se eu estou onde estou hoje, eu devo ao Fluminense, com certeza. Mas acho que todos os ciclos também se encerram. Não significa que será uma porta fechada, né? Esse clube eu adoro no Rio, tudo que eu amo. Mas outros esportes ali se abriram para mim e eu tive que buscar. Foi estranho nas primeiras vezes que enfrentou o Fluminense ali depois? Não, é engraçado que o primeiro jogo oficial do Tijuca foi contra o Flu, né? Que foi ali no estadual, no 3-2 a gente ainda ganhou, então meio que foi tudo ali que eu queria, né? Foi planejado pra mim, foi um jogo ótimo, assim, foi muito bom, muito bom. Mas deu aquele nervoso, com certeza, aquele friozinho na barriga. Mas foi ótimo. E apesar dessa relação toda, você não é Fluminense, é Botafogo. Como é que concilia aí essas paixões? Minha família sempre foi botafoguense, né? Meu pai sempre foi muito botafoguense lá em casa. E eu sempre gostei muito de futebol, então sempre gostei de acompanhar tanto o Brasil quanto o mundo, assim.
Mas eu entrei no Flu muito cedo. E lá no Flu é torcida de futebol, né? Então, acabou que lá no Flu eles incentivam muito a gente ir no Maraca, torcer, sentir como é realmente, né, essa torcida. E eu acabei indo muito aos jogos, mais do que eu gostaria até às vezes. Mas eu peguei paixão pela torcida, fiz muitos amigos lá dentro da torcida, amigos que mesmo eu saindo até hoje eu convivo. Então eu peguei um amor assim pela torcida, sei todas as músicas, eu tenho muitas camisas do Fluminense, acho que minha mãe perde até as contas de quantas camisas eu tenho. Mas eu sou Botafogo mesmo, de coração, mas ali não tem um espacinho ali meio tricolor, porque eu falo que um dos dias mais legais assim para mim foi a final da Libertadores, foi uma sensação assim única de estar lá. Eu tava lá no Maracanã e foi incrível. E mesmo assim não pulou o muro, é fiel mesmo. Mas eu me sinto bem ainda dividida, assim. Gosto muito dos dois. O bom é que tá comemorando bastante, né? Comemorou uma Libertadores atrás da outra, né? Graças a Deus, um ano cada. Foi ótimo. Pra mim foi ótimo. E deixa eu te perguntar, quais são as tuas, quando você começou, né, lá atrás, assim, quais eram as tuas referências? Quem são os atletas que você se espelha, assim, até hoje? Eu acho que dentro do vôlei mesmo, a Fabizinha, né? Eu, desde pequena, minha mãe me levava no Maracanãzinho para assistir. Acho que eu já imaginava que eu não ia crescer tanto naquela época, então eu sempre ficava de olho mais nela, velocidade e tal. Então acho que era ídola mesmo, virou. Hoje conheço a pessoa, né, Fabi, e só admiro mais, sabe? Tudo, tanto dentro quanto fora de quadra. Recentemente você chegou até a postar uma foto com a Bright, né, nas redes sociais. Como é enfrentar, assim, uma pessoa que eu acredito que seja a sua inspiração também? É muito legal. Tantos anos já que a gente se enfrenta, né? Eu com a Bright. Sempre admiração, assim, de olhar para o outro lado e ver que, tipo, ela é isso tudo mesmo, né? Tipo isso. Então, e ela é uma pessoa ótima também, muito querida. Ela é muito amiga da minha namorada, então a gente acabou tendo essa proximidade também. Então, eu sei da pessoa incrível também que ela é. Você tem um histórico na seleção de base enorme, né? Não sei nem dizer qual foi a tua primeira convocação, mas muitos e muitos anos. Conta um pouco, assim, como é que foi. Você ganhou 2 medalhas em Mundial, né? Como é que foi essa experiência de estar na seleção já tão nova e por tanto tempo? Eu acho que a minha primeira convocação foi em 2018, né? Que era sub-18 na época. Acho que eu tinha 15 anos, eu acho, se eu não me engano. E dali eu acho que foi durante bons anos. Acho que o único ano assim que eu não fui para Saquarema foi da pandemia mesmo. E aí eu participei de 4 mundiais, né? Que é o campeonato assim top assim da base. E eu fiquei em terceiro em 2, mas foram ótimos campeonatos. Assim, os 2 tinham muita chance de ganhar, mas é aquilo, né? Hoje em dia o vôlei mundial até na base é muita disputa assim. Itália sempre no topo, Estados Unidos, sempre foram campeonatos muito difíceis, mas que foi um resultado muito bom para o Brasil. Nos anos, acho que chegou a ser até o melhor, assim, dentro da base. E eu fiquei muito feliz de poder ter tantos esses anos, assim, na seleção. Eu terminei já meu ano na base pela seleção, mas eu acho que eu aproveitei ali, consegui ganhar um Sul-Americano, ganhei um Pan-Americano, tive 2 medalhas de Mundial, então saindo satisfeita. E com toda essa história na seleção de base, a adulta é um sonho? Com certeza. Acho que é fruto de trabalho, né? Então, eu sei que ainda sou muito nova, então acho que eu penso sempre no presente, em trabalhar, em com calma fazer as coisas, andando um passo de cada vez e acho que consequência do trabalho mesmo. Quando você estava acho que foi seu último ano na base, você foi eleita capitã da seleção, né? Foi a primeira líbero, porque até então líberos não podiam ser capitãs, né? Você foi a primeira líbero da seleção, capitã de uma seleção brasileira, né? Você tem uma representatividade, teu nome vai estar sempre ali na história de ali sempre a primeira ali foi a Lelê. Dá um orgulhozinho? Quando falaram pra mim, né, me avisaram, não teve esse baque todo, depois que cai a ficha, assim, a gente tem mesmo. É uma honra, né, fiquei muito feliz, assim, eu lembro que o Vagão, que era o técnico na época, a gente teve uma conversa, uma troca, ele perguntou o que eu achava, e eu super topei, achei que teria condições de poder ajudar o grupo,
Mas só depois, né, que veio esse baque, assim, que o povo chega e fala, cara, você vai estar sempre na história, no livro. Aí eu dou uma risada, descontraio, mas é uma coisa muito legal, assim, eu fico muito feliz de estar nisso. E como é que foi? Você sente que você tem esse espírito de liderança, assim? Foi tranquilo assumir essa função? Eu acho que eu adquirido ao longo desses anos, assim, eu sempre fui mais quieta, porque eu sempre fui sempre a mais nova, né? Dentro da primeira Superliga, né, eu tinha 15, 16, as meninas eram muito mais velhas, então eu sempre gostei mais de escutar e aprender do que falar, então assim que a gente vai, né, pegando essa bagagem. Hoje que eu me sinto um pouco mais pronta para poder passar algumas coisas que eu sei, algumas experiências que eu já passei. Então, nessa ocasião da seleção, além de eu ser a mais velha, eu era mais velha, mesmo que no ano eu era mais velha, eu era, na teoria, mais experiente. Então, acho que por isso também que ele conversou comigo, o que eu achava, se acha que daria conta sobre isso. E eu super achei, porque eu tinha uma troca boa com as meninas, Agora, eu gosto muito de falar dentro de quadra. Pode não parecer que a minha voz é baixinha, fininha, mas eu gosto de falar. Então, as meninas também super toparam, super acharam boa ideia. E essa foi a troca, e foi ótimo. Foi ótimo. Ganhamos o Sul-Americano e ficamos em terceiro no Mundial, nesse ciclo meu. Uhum. Você falou que essa ficha de ser capitã, de entrar para a história, foi cair lá bem mais para frente. Mas no dia a dia, assim, logo depois que você recebeu esse convite, assim, a responsabilidade foi aumentando, tipo, nos treinos? Você sentia isso, de ter que puxar as meninas, motivar as meninas, dar aquela bronca quando necessário? Era uma coisa que eu meio que já estava fazendo, assim, né? Que eu já sentia em mim que eu poderia ajudar mais. Então, acho que foi só, né, o vagão comprovando para mim que eu realmente poderia fazer aquilo. Então, acho que bateu a responsabilidade que realmente estava acontecendo, mas acho que não mudou muito no que eu já estava fazendo lá, né? Que foi essa troca boa que eu tinha com as meninas. E elas, né, me respeitavam, eu respeitava elas, escutavam sempre o que eu falava e era ótimo. Dessa galera que você jogou, que foi medalhista mundial e tal, quem você vê que vai despontar, assim, a galera que pode pintar a qualquer momento na seleção adulta e fazer sucesso? Além de você, que eu acho que você um dia também quer fazer isso, né? Eu acho que ali praticamente todas. Helena já tá no radar, Aline, Luzia. Eram muitas meninas ali habilidosas. Então, acho que a maioria ali, com certeza. As meninas são, além de serem muito boas tecnicamente, são ótimas pessoas, trabalhadoras. Então, acho que vão colher frutos aí também. Se fosse para apostar em alguém? De uma só? Uma, você sabe. eu vou na... que eu sou mais próxima, né? Vou puxar do meu barco, na mesma... Luzia, né? Luzia, com certeza. E a gente, aqui na abertura, a gente falou sobre você ser citada no Big Brother CT Rio. Você não foi citada nominalmente, né? Mas você foi citada. Conta pra gente essa história. Essa história é engraçada, assim, né? Eu não assistia muito, assim, né? De vez em quando. Aí eu lembro que eu saí de um jogo, já tinha meu celular várias mensagens, muitas mensagens. Aí eu, gente, que doideira é essa? Aí quando eu fui ver, realmente não citou o nome, mas todo mundo ligou isso a mim, né? Aí eu, assim, não tinha muito o que eu falar, o que fazer, né? Na hora, o negócio, né? Ela lá dentro da casa mais vigiada aí do Brasil, sem nem saber se eu tava vendo. Mas... ela tirou a conclusão dela aí, falou que achava que tinha que falar, né? Não concordei, mas eu também não podia fazer nada. E acho que as pessoas que me mandaram também sabem da verdade, enfim. Então eu deixei rolar. Até pra explicar pra quem não tá entendendo, né? A Kay Alves foi pro Big Brother. E ela comentou que ela estava na seleção brasileira, que ela foi cortada porque o técnico gostaria mais, teria uma preferência pessoal pela Lelê, enfim, isso acabou virando um assunto entre a galera do vôlei. Na época eu até conversei com você, você falou assim, pô, podia ter pelo menos falado meu nome, né, que era pra eu ganhar seguidores. É verdade. Isso realmente, até hoje eu acho isso. Poderia. Pra contar a história, Podia falar o meu arroba do Insta. Mas você chegou depois a conversar com ela sobre isso? Não, pior que não, assim, ela eu sei da pessoa que ela é, porque ela é muito amiga também da minha namorada, né? Elas jogaram juntas em Osasco, logo depois, no ano seguinte. E eu acho que, assim, ela não parece ser essa pessoa que quis trazer uma maldade pro assunto, sabe? Eu acho que, realmente, ela pode querer ter expandido um pouco desse assunto dela do vôlei dentro da casa, ter
sei lá, que achassem uma coisa que não era. Mas enfim, isso pra mim, depois a gente até trocou uma ideia, eu e ela de leve, super tranquilo. Ela é uma pessoa bem boa, bem legal. Ela pode ser um sentimento que ela tenha ficado mesmo, né? Então, Porque às vezes trazer... Às vezes a gente sente uma coisa que não necessariamente é uma realidade, mas a pessoa sente. Exatamente, também, e lá dentro da casa talvez sentimentos estavam aflorados também, eu quis passar para outra pessoa, também não a critico. Então tá tudo de boa, não teve... Sem atritos, super é tranquilo. isso. Se você sentar no Big Brother, você não vai falar dela. Zero, não iria pro Big Brother. Acho que é isso. Alguma pergunta a mais? Por mim, fechou. Ótimo. Alguma coisa que você queira contar que a gente não perguntou? Não, Não. tranquilo. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Obrigada, Lili.